Em primeiro lugar, quero agradecer aqui à organização Jornal da Madeira pelo convite formulado, pelo convite à Savoy Signature, aqui representada por mim. Sempre um gosto de poder vir falar um pouco sobre turismo e novos desafios. E pegando nas últimas palavras do Paulo, todos nós da hotelaria, turismo, estamos a partilhar o mesmo tempo, a mesma época e os mesmos desafios. E realmente o grande desafio e o repensar a vida, repensar os setores, repensar o turismo por si só, é o cisne negro, é olharmos para isto como o grande desafio e tentarmos dar a volta e aplicar a nossa resiliência. Ora bem, após a brilhante apresentação do Paulo, o Paulo fez aqui uma retrospectiva no setor e, obviamente, o seu enquadramento aqui na região. Também iria focar aqui alguns pontos nesse sentido e aplicar aqui um caso prático, que é o nosso, Savoy Signature. Portanto, é uma marca, é um grupo de hotéis, de 6 hotéis, totalmente dependentes de um único mercado aqui em termos de prestação de serviço. Estamos sediados na Madeira e só temos hotéis na Madeira. Portanto, o desafio aqui é, com os ovos todos no mesmo cesto, como voltar a fazer omeletes e como, de certa forma, passarmos esta barreira. Hoje em dia, na Madeira, o nosso grupo representa cerca de 2.600 camas, totalmente com investimentos diferentes entre si, com segmentos de clientes diferentes e espalhados aqui em 2 áreas geográficas, nomeadamente entre a Calheta e o Funchal, com características aqui em termos de mercados que abastecem a nossa região, muito semelhantes a todos os restantes players. E obviamente que pensarmos agora na nova abertura, a dependência é total a partir dos mercados emissores e, nomeadamente, o fator preponderante será e é a questão do transporte aéreo, que, mais uma vez, condiciona, portanto, todo este processo de retoma. E, obviamente, aqui pesa ainda a questão da nossa própria responsabilidade social. Portanto, o peso que representamos no setor em termos regionais, o peso que representamos ao nível da criação de emprego, portanto, estamos a falar de cerca de 800 colaboradores no nosso grupo, portanto, representamos a responsabilidade social junto de 800 famílias, portanto, um efeito multiplicador interessante. E se nós, há 6 meses atrás, discutíamos na Madeira a falta de mão de obra especializada, qualificada no setor, o grande desafio é repensar o futuro, porque estamos a discutir layoffs e prolongamento de medidas de sustentação da mão de obra, do emprego, da manutenção do emprego daqueles que dependem do setor, que já se percebeu que é transversal em termos de economia local. Há empregabilidade direta, mas depois há empregabilidade indireta que, obviamente, corresponde a todos os prestadores de serviços, sejam eles externos, sejam eles de outros setores, que dependem, obviamente, das cadeias de abastecimento também ao setor da hotelaria e do turismo. E isso, obviamente, faz-nos pensar e faz-nos ponderar muitas das atitudes que tivemos no passado, nomeadamente em termos de setor, não estou a falar em termos empresariais, estamos a falar em termos de setor, e repensar, obviamente, que medidas adotar para o futuro. O Paulo falava aqui muitíssimo bem, quando se fala das empresas recorrerem ao layoff, pensamos, estão as empresas a apoiar no Estado. Não é bem assim. As empresas, e o nosso também, a nossa empresa também, apoia-se no sentido da preservação da sua sustentação. E o caso concreto é quando as empresas geram emprego e geram investimento. Foi aquilo que nós fizemos. Em termos de setor da hotelaria, temos nos últimos 5 anos investido na região alguns milhões de euros. Portanto, posso falar em investimentos superiores aos 200 milhões de euros na região nos últimos 5 anos. Obviamente que isso tem um impacto, portanto, os lucros que as empresas vão gerando, se estão a ser convertidos em investimento, investimentos gera empregabilidade. Gera empregabilidade direta e indireta.
E nós sentimos ao nível transversal de outros setores, das cadeias de abastecimento, nomeadamente fornecedores de produtos alimentares, o que é que se estão a ressentir nestes 2 meses sem atividade. Porque, parecendo que não, diminuiu-se o consumo interno de produtos alimentares na região, porque não há turistas, não há uma distribuição ao nível do setor. E, portanto, isto significa que pensarmos o nosso futuro, pensarmos a região em termos de turismo, terá que ser pensado em medidas de retoma, obviamente suportadas e apoiadas pelo Estado. E isto passará, eventualmente, por medidas diferentes daquelas que têm vindo a ser tomadas. Quando se fala em termos de promoção, por exemplo, fala-se, e o Paulo bem, na clareza como nós comunicamos. É o desafio que eu deixo depois para o nosso diretor executivo da Associação de Promoção, que é no plano de ação que a própria Associação de Promoção tem agora prevista e que foi, de certa forma, pensada no início do ano, o plano de ação terá que ser agora um pouco diferente. Terá que ser um pouco diferente, muito mais dirigida, muito mais focada e, de certa forma, assertiva para os mercados que, de repente, nos podem sustentar. E esses mercados serão sempre os mercados tradicionais. Sem dúvida que nesta fase de proximidade, os mercados tradicionais serão aqueles que estão no caminho mais imediato de podermos atacar, podermos promover e podermos comunicar com clareza que o Destino Madeira está aqui disponível para os receber. Foi o trabalho que foi feito na contenção da pandemia cá na região, portanto temos que saber aproveitar o trabalho que foi feito, pese embora limitados sempre pela questão dos transportes aéreos, mas nós ao comunicarmos com clareza e ao comunicarmos datas efetivas e ao comunicarmos quando vamos abrir, de certa forma conseguimos planear e melhorar, sem dúvida, a forma como os nossos clientes poderão chegar cá à região. E isso, obviamente, também transmitir a segurança. Nós tivemos e sentimos que, efetivamente, perante todas estas medidas que foram tomadas desde março até agora, o resultado foi um resultado brilhante, exemplar, não temos aqui casos graves, ou não tivemos aqui casos graves, não tivemos aqui óbitos, portanto, tudo isso demonstra a capacidade com que soubemos reagir e estivemos na primeira linha na contenção. Mas sabemos que, quando abrirmos as nossas fronteiras aéreas e marítimas, porque muitas vezes temos estado aqui a falar no aspecto do transporte aéreo, mas também sabemos que durante o período de verão o transporte marítimo, nomeadamente os cruzeiros, não é de grande afluência para a Madeira, mas a partir de setembro a atividade será retomada. Também aí teremos que olhar com atenção para podermos conter e podermos dar atenção efetivamente a um foco, e é um foco que será mais difícil de rastrear. Porquê? Porque o turismo de cruzeiros, como todos nós sabemos, passa na Madeira 4 a 5 horas. Portanto, e o efeito de passagem será muito mais difícil de rastrear. Mas, como dizia, aquilo que nós temos que comunicar agora, efetivamente, e temos que estar conscientes, é que a partir do momento que se volta a abrir as nossas fronteiras aéreas, nomeadamente através do aeroporto, mesmo com os exames que serão efetuados, todos nós temos a plena consciência que haverá um aumento dos casos ativos. E é aí que nós teremos que ter muito cuidado da forma como iremos comunicar. Tivemos essa experiência, e foi dado aqui o exemplo da experiência que tivemos alguns anos atrás, em 2010, 2011, com a história do mosquito, em que de repente parecia que andava aqui ao contrário daquilo que aconteceu, portanto, uma grande crise ao nível das infecções por causa do mosquito e transmitiu-se para os nossos mercados que a Madeira era extremamente perigosa. Temos que ter algum cuidado para que, se nós neste momento temos passado ao lado desta pandemia, quando começarmos a ter efetivamente casos um pouco mais complicados que irão surgir, sabermos comunicar com alguma cautela para não, de repente, tornarmos o exemplo do controlo para o exemplo do descontrolo. Portanto, esse é o nosso maior receio. Se nós estamos agora, neste momento, a discutir, efetivamente, aproveitar as boas práticas que foram utilizadas, portanto, saber também, estar preparados para saber comunicar
as boas práticas no controle efetivo daquilo que irá acontecer. E isso, obviamente, seria muito mais fácil se tivéssemos medidas claras por parte até do organismo europeu, da União Europeia, com questões de standardização, padronização ao nível da emissão, a partir do transporte aéreo, a partir dos aeroportos. Mas não tendo isso acontecido, portanto, seremos nós a ter que assumir essa responsabilidade de saber controlar os casos aqui. E isso, obviamente, passa pelos nossos serviços de saúde aqui organizados e preparados para esse tratamento, mas também passa, e eu volto a frisar e a reforçar, por uma clareza na nossa ação de comunicação. Portanto, será extremamente importante nós voltarmos ao mercado e comunicar ao mercado, portanto, a sustentabilidade da saúde, a sustentabilidade do destino, a segurança do destino, para criar e ganhar confiança junto daqueles que nos visitam. Portanto, isso é extremamente importante. Uma economia que depende do exterior, de visitantes do exterior, tem que sentir confiança. Portanto, e é isso que nós temos que saber fazer. Agora, aqui na Madeira, todos nós temos a plena consciência que será uma retoma muito lenta. Por exemplo, o nosso caso, com 2 unidades na Calheta mais ou menos adequadas a poder sustentar ou adequar os seus serviços ao mercado interno, local, regional, nós optamos por, agora no mês de junho, abrir o Calheta Beach, uma unidade de pequena dimensão, preparada e adequada para receber famílias. Não iremos, ao contrário daquilo que vinha sendo o hábito naquela unidade, não iremos praticar o regime de all-inclusive, portanto, iremos ter um regime de dormida e pequeno almoço, e obviamente com os restaurantes abertos, mas temos a plena consciência que queremos dar um sinal à economia regional na abertura que está prevista para o dia 9 de junho. Mas temos a plena consciência que o mercado regional não é o suficiente nem o garante da sustentabilidade dessa operação ao longo do mês de junho. Temos perfeitamente a consciência disso, porque, como é óbvio, vamos ter aqui um período de um fim de semana prolongado, cerca de 4 dias, mas teremos outros 24 dias em diante e que não haverá, como é normal, não haverá pessoas suficientes que possam garantir uma ocupação sustentável que garanta a rentabilidade da unidade. Portanto, esse será o desafio que se avizinha agora no futuro imediato. Sentimos que há uma responsabilidade aqui da nossa parte, poder transmitir confiança ao mercado, poder querer reabrir, querer também junto das nossas equipas dar um sinal de tranquilidade, porque estamos cá, estamos fortes, mas essa força, portanto, essa solidez advém também pelo facto do grupo estar sustentado noutras atividades económicas, que têm garantido essa sustentação à cadeia hoteleira, mas temos que tomar iniciativa. E é isso que estamos a fazer, estamos a tomar iniciativa. Reabrimos agora no passado fim de semana o nosso restaurante junto à Praia da Calheta, iremos a partir do dia 9 abrir o restaurante no Funchal e abrir o Calheta Beach, e depois, como é óbvio, em julho iremos abrir uma unidade no Funchal, que em princípio será o Savoy Palace, e, eventualmente, dependendo da procura e dos contactos que neste momento têm surgido, fruto desta anunciação da abertura do mercado a partir do dia 1 de julho, iremos equacionar a abertura do outro hotel na Calheta, no Sácaro mais concretamente. Entretanto, o que é que estamos a fazer? Aproveitamos este interregno para fazer investimentos que estavam previstos só no próximo ano. Nomeadamente, o Royal Savoy é o nosso Vacation Club, portanto, o nosso clube de férias, ou a nossa unidade de clube de férias, que foi ali tão bem ilustrada na fotografia pelo Paulo. Estávamos ali a prever fazer investimento no próximo ano, em 2021, com esta paragem, antecipamos.
antecipamos esse investimento, estamos a proceder a uma grande transformação nas áreas sociais, portanto, praticamente uma remodelação a 100% de todas as áreas sociais, entre a recepção, zona de restauração e a zona da piscina e jardins. Está a demorar o seu tempo. Aproveitamos no Savoy Gardens também para fazer outras remodelações, e nomeadamente proceder à pintura integral da unidade, portanto, dando à cidade também um ar mais arejado naquela zona da Casa Branca. E, portanto, estamos a fazer esses investimentos, aproveitamos esta fase, como é óbvio, e o que, de certa forma, também faz com que possamos dar algum contributo na animosidade e na vitalização da própria economia, porque sabemos que, ao fazermos estes investimentos, estamos a garantir algum alento a quem trabalha na hotelaria, mas também algum alento àqueles que, dependendo da nossa atividade, vão fornecendo os respectivos serviços e materiais para poder assim sustentar. Portanto, na prática, aquilo que está a acontecer neste momento é uma fase de paragem integral que aproveitamos para antecipar alguns investimentos e que nos está a obrigar a repensar a operação para o futuro. Aproveitamos, obviamente, e estamos todos a aprender, estamos todos aqui a aprender que toda esta paragem obriga-nos a pensar em equipa, em grupo, e a reformular o pensamento e o modo de trabalho das equipas. E é isso que nós estamos a aprender com tudo isto, desde a implementação das medidas que se adequam agora para receber os nossos turistas e até a modelos de gestão interna, ao nível de equipas de trabalho, de organização de equipas de trabalho, que nós não tivemos tempo no passado de assim pensar de forma mais adequada, e estamos a fazê-lo agora. E estamos a fazê-lo agora para preparar um futuro. Agora, conscientes que este futuro será um futuro que irá ter uma progressão muito lenta em termos de vinda de clientes. E se podíamos falar, e chegou aqui o nosso diretor, pensar numa festa da flor para setembro, para a retoma, eu arrisco-me agora a dizer, eu estou a pensar na próxima festa da flor de 2021 e não na próxima de setembro, infelizmente. E isso, obviamente, o que nos obriga, em termos de empresa, a ter um plano de sustentabilidade muito mais criterioso ao nível da gestão e eficiente, mas também, de certa forma, ponderado na gestão que iremos ter ao longo deste ano. Isso, obviamente, será conjugado com toda a dinâmica que o setor por si só na Madeira irá ter. Portanto, na prática, os grandes desafios e aqui os aspectos que eu considero prementes para o futuro agora, repensando o setor, repensando numa perspectiva um pouco mais integrada, com clareza de comunicação, fundamental, precisão na comunicação. Os meios que estão disponíveis não são abundantes, são sempre escassos. Portanto, o pensar o futuro, a pensar, obviamente, com mais objetividade. Teremos que ser muito criteriosos da maneira como promovemos as nossas empresas e como promovemos a nossa atividade, seja ao nível institucional público, seja ao nível institucional privado. Há a preocupação efetiva, como eu referi no início, no garante da responsabilidade social ao nível da manutenção do emprego, e as medidas que se falou e as medidas que, de certa forma, têm vindo a ser anunciadas, medidas essas de apoio financeiro, têm que ser muito pensadas e direcionadas não para fomentar a desistência, mas para fomentar a elaboração. Ou seja, não podemos entrar num programa de subsidiação para ter empresas fechadas, temos que pensar sim em dar a volta e pensar em programas de subsidiação para ter empresas abertas. E isso, obviamente, que será muito mais difícil e irá obrigar a um engenho maior por parte dos empresários e dos gestores desta terra. Portanto,
Em conclusão, aquilo que eu queria aqui referir, a nossa preocupação e a nossa vontade é efetivamente olhar para o futuro com resiliência e olhar para o futuro com esperança, e obviamente com os pés muito bem assentes na terra, sem estar a pensar em grandes sonhos, porque neste momento vivemos uma realidade que nunca antes haveria sequer pensado ou imaginado que poderia acontecer. Obrigado.